Graças a Deus. Graças a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que manhã maravilhosa, né? Que dia maravilhoso Deus tem preparado para nós, né? E eu estou feliz de vocês estarem aqui. Eu estou feliz de vocês estarem aqui. Aproveite, você que é novo aí no canal, se inscreva, né? Se inscreva aí no canal, dá um joinha, tá bom? Dá um joinha, né? E isso vai ajudar bastante aí. Então se inscreva e dá um joinha aí no canal aqui do YouTube. Você que está no Facebook, você que está aí no Instagram, Deus abençoe você, tua vida, né? Deus abençoe tua família. Se puder compartilhar, compartilha. E hoje Deus tem algo em especial para nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre oração, né? Oração e sobre gratidão. Você sabia que Jesus, olha só, Jesus ele parou mais para ensinar os discípulos sobre acerca da oração do que mesmo exatamente como pregar, né? Como pregar, como ensinar. Veja só que a questão da oração é algo muito forte. Vejamos que Jesus ele disse que era para que eles buscassem oração, ficassem em oração. E a maior parte das vezes a gente vê Jesus falando acerca da oração. A oração é muito importante. Jesus ensinou a oração, né, acerca da oração. E isso é muito importante que a gente venha aprender também, ter noção acerca da oração, porque muitas das vezes a gente acaba agindo de maneira errônea, né, com respeito à oração. A gente age às vezes de maneira errônea, e isso é importante que a gente venha ter noção acerca da oração. Então hoje eu senti exatamente na obrigação, no desejo de falar um pouquinho sobre oração, sobre a gratidão também, né? Nós sermos gratos através da oração. Deus abençoe nosso irmão Leonardo, né? Lá de Itaporanga, se eu não me engano. Deus abençoe nosso irmão Leonardo de Itaporanga, Paraíba, né? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Em breve nós iremos aí na Paraíba, né? Na Paraíba, se Deus quiser, né? Deus abençoe vocês aí. Então hoje nós iremos falar acerca da oração, acerca da gratidão, né? Vamos compartilhando aí com as pessoas, né? Eu vou chamar aqui as pessoas aqui também que estão no meu grupo aqui aqui no meu grupo aqui do WhatsApp, né? É um grupo de oração que nós temos aqui no WhatsApp. Então eu vou chamar aqui, bora para a live, né? Bora para a live. Vou chamar aqui o pessoal para a live, né? E deixa eu ver aqui. Vamos chamar aqui o pessoal para a live, tá bom? Então, como é que tá o som aí? Deixa eu me ver aqui como é que está o som também, né? Deus abençoe a nossa irmã Líbna, né? Está o som aí, tá chegando beleza o som? Deixa eu verificar aqui como é que está o som também exatamente no Facebook, né? Que às vezes o som no Facebook fica um pouquinho difícil, né? Mas a gente vai dar uma conferida nisso aqui. Então, como eu estava falando, nós iremos falar sobre oração. Vejamos que Jesus ele ensinou, né? Ele ensinou, obrigado irmão Leonardo pelo feedback aí. Ele ensinou muito mais sobre a oração do que mesmo levar a palavra. Veja que a palavra, na realidade, Paulo chega a descrever que a palavra não precisa ser persuasiva, de sabedoria humana, né? E tudo, mas você precisa conhecer a palavra, né? Na realidade, você precisa conhecer, isso é lógico, eu não estou desprezando essa questão, né? Eu não estou desprezando. Nossa irmã Ana Paula, Bela Menezes, né? Deus abençoe, estão entrando aí. Vai convidando as pessoas, pega aí no aviãozinho e convida as pessoas aí para participar da nossa live, tá bom? Ou vai convidando as pessoas aí, né? Para participar da nossa live. Você que também está nos assistindo aí no Facebook, vai compartilhando. Quem está aqui no Instagram, aqui embaixo tem a opção aí do aviãozinho, né? Você dá um clique no aviãozinho e você já vai convidar vários amigos. Faça isso, convide vários amigos. Hoje nós vamos falar sobre
a oração, né? Sobre a oração, porque é algo muito importante, né? Muito importante. Né? É muito importante que é a oração. A oração é algo que, né? Deixa eu me ver aqui. A paz do Senhor aqui é a nossa irmã Débora de Pinheiro. Obrigado, Débora. Deus abençoe. Como está aí Pinheiro, né? Deus abençoe nossos irmãos de Pinheiro, lá em Silva, né? Não sei qual é o nome direitinho, entrou aí também. Deus abençoe, a paz do Senhor. Estamos aí na nossa live. Hoje nós vamos falar sobre oração. Como eu estava comentando ainda há pouco, Jesus ele ensinou os discípulos mais acerca da oração do que mesmo de como eles pregarem, né? Porque a pregação no sentido daquela época era exatamente no intuito, né? No intuito de anunciar as boas novas, né? Que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores tinha se feito carne, né? Então eles acabavam anunciando, né? A ideia lá era anunciar, né? Anunciar exatamente que o rei, as boas novas, que o reino dos céus estava chegando ali, né? Estava chegando ali, tá bom? Então eu quero dizer para vocês que, né? Que essa é a questão que nós precisamos entender, que nós precisamos compreender. Mas acerca da oração, Jesus fez uma questão de lembrar. Veja que Jesus disse que era para prestar os ensinamentos, os discípulos prestaram atenção nos ensinamentos dele, né? E como é que a gente faz presta atenção nesses ensinamentos? Hoje nós temos a Bíblia, né? Nós temos aí a Bíblia e nós podemos ler constante, lembrar aí esses ensinamentos que foram ensinados por Jesus, né? E exatamente quando eu tenho esses ensinamentos, ou quando eu exatamente obtenho aí esses ensinamentos, né? Quando eu tenho aí, coloco em prática esses ensinamentos aí, né? Quando eu coloco em prática esses ensinamentos é algo muito interessante, né? Vejamos que Jesus, quando ele subiu exatamente ali aos céus, né? Ele falou exatamente com os discípulos, né? Que eles fossem ensinar e que o Senhor, o Espírito Santo, ele ia exatamente lembrar a eles de tudo aquilo que ele tinha ensinado, né? De tudo aquilo que ele tinha ensinado. Mas algo muito interessante que me chama a atenção é que a oração foi diferente. Jesus, ele tirou um tempo para ensinar os discípulos a orarem, né? Ele tirou um tempo ali para ensinar os discípulos exatamente a buscarem ali pelo Pai, né? Então isso é interessante demais. Isso é interessante demais. Nós tirarmos um tempo para buscarmos exatamente ali o Senhor, né? Buscarmos ao Senhor, buscarmos a Deus, né? Então isso é interessante nós fazermos na nossa vida, né? Tirarmos um tempo para buscar a Deus, né? E eu quero dizer para vocês, buscar pelo Senhor para orar, né? Estou aqui só compartilhando com as pessoas, chamando as pessoas aqui para exatamente vir nos acompanhar aqui. Então, algo muito interessante é a respeito da oração, né? Deus abençoe a Cíntia, né? Entrou aí, né? A Cíntia lá de Parnamirim, né? Deus abençoe, Cíntia. Obrigado aí pela companhia de vocês. Quem está aí no Facebook, né? Quem está aí no Facebook já manda aí uma mensagem também da onde você está nos acompanhando, né? Compartilhe aí conosco, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão nos acompanhando nesta hora, né? Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? Já chamou o pessoal aí no Instagram? Já chamou? Deu um clique lá no aviãozinho? Agora nós vamos aí com tudo, né? Vamos aprender um pouquinho sobre essa questão da oração, né? Jesus, ele tirou um momento, sabe, queridos? Ele tirou um momento para ensinar ali os discípulos acerca da oração, e nós precisamos também tirar
esse momento para que a gente possa aprender um pouquinho acerca da oração, né? A gente precisa tirar esse momento aí para a gente aprender um pouquinho acerca da oração, que isso é muito importante para que a gente possa entender um pouquinho mais, né, o que Deus se agrada, do que Deus quer da nossa vida, o que nós podemos fazer para que possamos ser alcançados, né, pelo Senhor, alcançados por Deus, né? Isso é muito importante. A nossa vida, queridos, quando nós pautamos a nossa vida de acordo com a palavra de Deus, nós temos condições de viver uma vida muito melhor, muito melhor. Hoje, quantas das vezes nós temos vivido tão triste, tão angustiado, tão cheio de problema, tão cheio de dificuldades, tão abatidos, nada mais, nada menos, porque acabamos não pautando a nossa vida naquilo que agrada a Deus. Exatamente, sabe, queridos e amados irmãos, a nossa vida muitas das vezes tem estado muito distante, né, da realidade que realmente ela deveria estar. Muitas das vezes a nossa vida tem estado muito distante da realidade que nós devemos estar. Quantas das vezes nós não temos procurado uma intimidade com Deus, né? Nós não temos buscado isso aqui com o Senhor, né? E outra, porque quando nós buscamos, eu sempre falo, quando nós buscamos uma intimidade com Deus, nós acabamos vivendo aquilo que Deus quer que nós viva, né? Que a gente viva, que a gente consiga fazer a sua vontade, o seu querer. Então essa intimidade, ela é através da oração. E além disso, queridos, muitas pessoas às vezes não oram, não para ter uma intimidade com Deus, para conhecer a Deus de verdade, e nem buscam esse conhecimento através da palavra de Deus, através da própria palavra de Deus. Esse conhecimento às vezes ele busca por terceiros, e isso é perigoso. Isso é perigoso quando nós buscamos apenas o conhecimento por terceiros, pessoas que estão ali exatamente para ensinar, ou vamos dizer assim, para mostrar algo, a parte daquilo que ele acredita, né, daquilo que ele crê, né, a linha teológica dele, a linha, né, de compreensão dele, né, e eu quero dizer para vocês que nós precisamos estar pautados, a nossa base tem que estar na palavra de Deus. A nossa base tem que estar na palavra de Deus, né? Todo o fundamento tem que estar na palavra de Deus. Se o fundamento não está na palavra, ele se torna válido, né? É importante a gente conhecer, né, a ideia, é importante conhecermos vamos dizer assim, aquilo que as pessoas estão falando, né? É importante você ter um nível de conhecimento através de outros livros, sim, é muito importante, mas a nossa base tem que estar na palavra de Deus, né? Então, quer dizer, quando não tinha-se a Bíblia, né? A Bíblia Sagrada, quando se não tinha a Bíblia Sagrada, o que é que as pessoas faziam, né? Eles tinham um contato com Deus, eles tinham um contato com o Senhor, né? E esse contato com Deus gerava uma intimidade, por exemplo, Paulo escreveu 75% ali do Novo Testamento, e exatamente Paulo escreveu aquilo que exatamente vai ser o Novo Testamento nosso, né? Com 75% do Novo Testamento nosso. Mas ele era alguém que tinha uma intimidade com Deus, era alguém que conhecia também as Escrituras, né? O Antigo Testamento, ele tinha esse conhecimento das Escrituras Sagradas, e a base dele muitas das vezes não estava muito relacionado, vamos dizer assim, a tudo aquilo que estava no Velho Testamento e tal, né? Estava muito relacionado à intimidade que ele tinha com Deus. Então, eu quero dizer para vocês, isso é muito importante que a gente possa entender isso, né? Entender isso. A nossa intimidade com Deus, nosso relacionamento com a sua palavra, tudo tem que estar pautado na palavra do Senhor,
para que a gente possa viver algo aí extraordinário, tá bom? Queridos, eu quero dizer para vocês a respeito da oração, né? A oração é exatamente algo fundamental, né? Fundamental na vida exatamente de todo ser humano, ter esse contato com o Criador, né? Ter esse contato com o Criador. Então, quando eu tenho, né, esse contato, né? Quando eu tenho esse contato com o Criador, né? É algo muito importante. Quando eu tenho esse contato constante ali com o Criador, é algo muito importante que acontece na nossa vida, né? E exatamente, queridos, eu quero que você entenda algo importante para que a gente possa ter noção daquilo que Deus tem aí para a nossa vida, tá bom? Eu quero meditar com vocês. Você tem sua Bíblia aí, né? Eu quero meditar com vocês aí em Mateus capítulo 6, né? Capítulo 6 e o versículo 9, né? E o versículo 9. Aliás, vamos do versículo 5, é melhor, né? Diz assim a palavra do Senhor: e enquanto orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, oras ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. E não vos semelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que de que tens necessidade antes que peçais, né? E lendo aqui o versículo 9 diz, portanto, vós orades assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois o teu é o reino, o poder e a glória. Amém. Então vejamos aqui, queridos, que Jesus ele tira um tempo para ensinar os discípulos, né, acerca da oração. E algo que é muito interessante que você precisa aprender hoje, isso aqui é uma dica importante para que você possa aprender de uma vez por toda isso, certo? Aprender de uma vez por toda, algo que você precisa aprender de uma vez por toda a respeito da oração é que você é filho, você tem que orar, você tem que entrar na presença de Deus exatamente no intuito de que você é filho de Deus. Tem muita gente que não se considera filho, isso é verdade, né? Isso é verdade. Tem muitas pessoas que não se consideram filhos de Deus, né? Então, estão aí, ou se considera filho, mas estão aí vivendo uma vida distante do pai, né? Longe do pai, e está que nem aquele filho pródigo que estava distante, né? Estava distante do pai. E o que era que acontecia quando o filho pródigo estava distante do pai, comendo, desejando comer as bolotas, a comida do porco, né? Numa situação deplorável, difícil. E o que era que acontecia quando aquele filho pródigo estava lá? Ele lembrava do pai e dizia assim: os servos do meu pai não passam pela situação que eu estou passando, né? Eles não passam isso que eu estou passando. Os servos do meu pai vivem uma vida melhor do que a que eu estou passando agora, né? Então vejamos que aquele homem, quando ele estava distante do pai, o que é que ele pensou? Mas eu voltarei para o meu pai, falarei para ele que ele não me trate exatamente ali como apenas
um jornaleiro, apenas como um trabalhador, né? Ele me trate ali. Então vejamos, querido, tem muitas pessoas que eles exatamente se acham, né? Se acham apenas, às vezes se acham como filhos, sabem que são filhos de Deus, né? Se eu perguntar aqui, quem que você acredita ser filho de Deus? Diz aí, eu sou filho de Deus, né? Comenta aí, eu sou filho de Deus. Faz aí um comentário. Eu sou filho de Deus. Digita aí, né? E coloca aí, eu sou filho de Deus, né? Você crê que você é filho de Deus, né? Então você vai digitar aí, eu sou filho de Deus. Então vejamos, queridos, que exatamente as pessoas, né? As pessoas, elas se consideram filhos de Deus, mas estão em algum momento afastados de Deus e querem ser tratados apenas como um trabalhador, um jornaleiro, né? Um servo do Pai, né? Um servo do Pai. Mas eu quero que você venha ativar, olha, atenção, eu quero que você venha ativar aí na tua mentalidade, eu quero que você venha ativar aí dentro de você, que você é filho do Rei, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu estou gravando aqui essa live todos os dias, né? Todos os dias, justamente para despertar que você é filho do Rei, que você precisa se colocar na posição do filho. Se por algum momento você da tua vida, se algum momento da tua história você se afastou um pouquinho do Pai, você se afastou um pouquinho de Deus, é momento de você voltar, porque o Pai, ele não tem nenhum problema com você. É momento de você voltar, porque o Pai não tem nenhuma dificuldade com você. É você que às vezes tem dificuldades de ter um relacionamento com Ele. Então, por isso que é importante, né? Pode chegar, irmã Dalvanira, né? É importante você ter esse relacionamento com Deus. É importante você ter esse relacionamento com o Senhor. Vocês entenderam? É importante você ter esse relacionamento com Deus. É importante você ter esse relacionamento com o Senhor, né? Então eu quero dizer para vocês, queridos e amados irmãos, olha só, preste atenção no que eu estou te falando. Nós precisamos se importar, ou seja, se colocar na posição de filhos, porque somos filhos de Deus. Ou você não se acha filho de Deus, ou você se acha filho, mas está afastado do Pai. Você acha que pecou bastante, que está difícil para você. Veja que quando aquele filho pródigo ele volta com o pensamento de ser apenas um jornaleiro, com o pensamento de ser apenas um trabalhador, com o pensamento de ser apenas um salariado do Pai. O Pai recebe ele como filho. O Pai recebe ele como filho, né? O Pai recebe ele como filho. Então, por que muitas das vezes nós não temos se colocado na posição de filho? Porque muitas das vezes nós temos vivido exatamente essa questão de estar distante de Deus, estar longe de Deus, estar afastado de Deus, né? E não estamos vivendo esse algo extraordinário de Deus na nossa vida, né? Então quero dizer para você, querido e amado irmão, irmã, né? Você é filho de Deus, você precisa despertar a tua identidade, né? Enquanto você não despertar a tua identidade, você tá complicado para você, né? Tá difícil para você, né? Então desperte a tua identidade, né? Vamos lá, desperta a tua identidade, né? Começa a colocar e falar aí dentro de você mesmo. Fala mesmo para você aí agora. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E quando você se coloca na posição de filho na oração, que esse que é o tema principal aqui hoje da nossa live, é falar sobre a oração. Então, o primeiro passo que você precisa se colocar, né? O primeiro passo que você precisa se colocar é exatamente como filho de
Deus, como filho de Deus, né? Então, se você não tem se colocado como filho de Deus na oração, a coisa fica um pouco difícil, né? Fica difícil a mais. Então, Jesus, ele parou para ensinar os discípulos muito mais do que ensinar para eles pregarem, para eles ensinarem. Jesus estava preocupado com eles terem um relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus é através da oração. Se nós queremos ter um relacionamento com Deus, nós precisamos orar, nós precisamos estar em constante oração. Em constante oração. Se você quer ter um relacionamento com Deus, você precisa estar em constante oração. Então, é isso que é importante você entender. Para você ter um relacionamento com Deus, você precisa estar em constante oração, né? Que maravilha, né? Que coisa boa é isso. É verdade ou não é? Que coisa boa é isto. Você entender que para você ter um relacionamento com Deus, você precisa estar em constante oração. Em constante oração, né? Você precisa ter. E para você se relacionar, olha só, porque quanto mais nós se relacionamos com alguém, quanto mais nós temos um relacionamento com alguém, mais íntimo nós somos daquela pessoa. Você lembra quando você falou a primeira vez com alguém, né? Vou te dar aí, vou refrescar, não estou lembrando aqui. Você lembra quando você falou a primeira vez com seu esposo, com a sua esposa? Você não tinha nenhum tipo de intimidade, com vergonha, né? E tal ali, né? Ou quando você a primeira vez foi falar ali com o seu patrão, né? E tal, você tinha aquele receio, aquela vergonha, né? Você não conhecia, mas todas as vezes que você começa a se relacionar com alguém, que você começa a conversar com alguém, você acaba conhecendo mais aquela pessoa. E Deus, ele quer que a gente venha ter não um relacionamento apenas, né, de amigo, mas um relacionamento com ele em oração, de pai e de filho. De pai e de filho. Vocês entenderam? De pai e de filho. Você precisa alinhar esse teu relacionamento com Deus, né? Como pai e filho, né? Se por algum motivo você tem estado afastado do pai, você tem se sentido distante do pai, você tem se sentido sem privilégios de filho, é um momento de você voltar, querido. É um momento de você parar, analisar a sua vida e voltar, né? Voltar exatamente ao que? Como assim, pastor Marcos? Eu preciso voltar. Você precisa voltar que nem o filho pródigo voltou para a casa do pai. Por mais que você ache que ele vai te receber apenas como um empregado, apenas como servo, você vai estar enganado, porque quando você chega lá, ele vai querer ter um relacionamento contigo de filho, você é filho, tá bom? Então, desperta isso na tua mente, desperta isso aí no teu coração, né? Dar aí uma sacudida e dizer: eu sou filho. Vamos lá, eu sou filho. Diga aí para as pessoas: eu sou filho de Deus, né? E se importe com isso. Coloque-se nessa posição de filho, coloque-se nessa posição que você faz parte do reino e que você não é apenas um súbdito lá do reino, você é filho do rei. Então vejamos que na oração Jesus, ele quer que a gente faça exatamente que a gente não seja, olha só, a gente se coloque na posição de filho para falar com Deus, né? O filho, meus amados irmãos, é alguém que não se orgulha. Olha só, presta atenção. O filho é alguém que não se orgulha quando vai falar, talvez ali com o pai, né? Ele não se amostra para a pessoa que tem exatamente ali. Olha, veja que tem muitas pessoas que são hipócritas, né? Que vai para as praças, que vai fazer isso, fazer aquilo. Não que é errado orar numa praça, não que é errado fazer um culto numa praça no meio da rua, não é errado isso aí não, entendeu? O caso é você não fazer isso com o sentido de desprezar as pessoas, menosprezar as pessoas. Então, exatamente o que é que eu aprendo aqui nessa palavra, nessa mensagem que lemos aqui, já é 2 vezes que eu falo a respeito dessa mensagem, em 2
em dois sentidos aqui, né? Primeiro sentido de falando do reino, e agora nós estamos falando sobre a questão da oração, a questão de nós se apresentarmos adiante de Deus em oração como filho amado, tá bom? Como filho amado. Queridos, sabe o que eu quero que você entenda hoje? Sabe o que eu quero que você entenda hoje? Hoje, que você é filho. Tem muita gente que não se coloca na posição de filho, e sabe o que é que ele faz? Ele se coloca como um estranho, sabe? Isso eu vejo, eu estou pastor, né? Eu não sou pastor, mas estou pastor aqui em Imperatriz, né? Vamos dizer assim, estou pastor assim até quando Deus exatamente permitir que eu esteja nesta função, né? No sacerdócio. Então eu estou pastor em Imperatriz do Maranhão e eu recebo todo dia pedido de oração. Todo dia eu recebo pedido de oração, e nós ajudamos muitas pessoas em oração. Nós levamos adiante do Pai o pedido daquela pessoa. Mas sabe, o que me mais deixa assim um pouquinho pensativo é que essas pessoas, elas não, muitas das vezes elas não estão se colocando na posição de filho. Eles exatamente terceirizam esse pedido, eles pedem muito mais do que exatamente eles mesmos pedirem para Deus, eles mesmos falarem, né? Eu creio que na nossa live que tem uma irmã, né, que ontem ela me pediu, e eu faço isso com muitas pessoas, né? Às vezes pede oração, né, no privado e tal. E nós temos um grupo de oração aqui que as pessoas fazem pedido de oração, que nós oramos, que nós ajudamos em oração. Esse grupo foi criado exatamente no intuito nessa quarentena de ajudar pessoas que estavam aí, não se achando como filho, não se achando como exatamente um filho de Deus, distante do Pai, né? Distante do Pai. Então nós começamos a ajudar em oração. Nós não queremos ser como aquele filho mais velho que ficou em casa, né? Aquele filho mais velho ficou em casa, que não aceita exatamente o pai, né? O pai ajudar o filho mais novo, né? Que está voltando para casa. Mas nós temos o desejo de ajudar as pessoas em oração. Nós temos um grupo no WhatsApp de oração, mas tem muitas pessoas, queridos, que eles não se colocam na posição de filhos, pedem muito oração, né? E acaba sendo até uma idolatria, até uma idolatria, porque exatamente Deus nos deu o acesso através de Jesus Cristo, foi nos dado o acesso através do sacrifício de Jesus, foi nos dado o acesso de nós estarmos adiante do Pai. Você entendeu? Através de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário, foi nos dado o acesso para a gente estar adiante do Pai. Você entendeu? Nós estamos adiante do Pai, né? Então, quantas pessoas que nos pedem oração e te diz assim, ó filha amada de Jesus, ou filho amado de Jesus, ou filho amado de Deus, você é filho, você vai pedir, né? Você vai fazer os teus pedidos, você vai pedir ao teu Pai. Poxa, se eu sou filho de Deus, para que eu vou pedir a terceiros para falar com o Pai? Se pare para pensar isso aí. Não se trata de uma idolatria às vezes, né? Se trata de uma idolatria. Eu estou terceirizando, eu estou colocando alguém no lugar de Cristo, eu estou colocando alguém no lugar. Então o caminho para Cristo foi Jesus. Ele morreu na cruz, sacrificou para que você tivesse acesso com o Pai, né? Para que você fosse lhe dado o direito de ser filho, o direito de ter exatamente o privilégio de estar ali junto ao Pai. Então, foi lhe dado esse direito, então o que é que acontece? Você precisa se colocar como o filho. Deus abençoe, irmão Deolindo, né? Meu amado, estou com saudade, está na Bahia ainda, meu querido, né? Paz do Senhor, Deus abençoe, um bom dia para você, né? Nossa irmã Dalvanira, nosso irmão Leonardo. Então, veja só, nós precisamos se colocar como filho, não precisa você estar terceirizando, você pode entrar na casa do Pai a qualquer momento, na presença do Pai a qualquer momento. Vamos dizer que se
vamos dizer aqui, que vou colocar aqui o cargo público maior aqui do Brasil é presidente, né? Vamos dizer que o seu pai é presidente, você não precisa falar com o seu pai é o presidente, você não precisa falar com o chefe de segurança, né, da GSI, chefe de segurança presidencial, para que você vá falar com ele. Você não precisa falar exatamente com o ministro da Casa Civil e outros para poder você ter acesso a ele. Se você é filho do presidente, você vai e fala com ele a qualquer momento. Imagina, você chega na porta, lá pode ter vários seguranças, mas você se identificou como filho, você tem acesso à casa, você tem acesso ao lugar onde o pai está. Então é isso que você precisa entender. Como você é filho de Deus, você tem acesso, não precisa você estar pedindo. Agora, eu sempre me ponho a orar, a buscar, né? Exatamente quando às vezes é dada uma missão para alguém, né? É dada uma missão para alguém, às vezes Deus dá uma missão para você ser, vamos dizer assim, você fazer algo. Deus dá uma missão para alguém fazer algo, para executar algo para o reino, e às vezes Deus dá essa missão para 2 ou 3, para que estejam ali em oração naquele propósito, para que aquilo dê certo. Então, quando é algo que já se trata de uma missão, né? Se trata de uma missão, há uma necessidade exatamente de oração, de pedido ao Pai, porque assim tem o acesso de cada um daqueles. Vocês entenderam? Mais ou menos, né? Vou dar um exemplo aqui. Às vezes você tem uma missão, foi lhe dada uma missão, né? Ou foi dada uma missão. Vou dar um exemplo aqui, eu e a minha esposa, né? É nos dado uma missão na obra do Senhor, né? A obra de Deus. Então, essa missão foi dada a nós dois. Então, nós oramos nesse sentido. E tanto eu como ela podem entrar nesse sentido adiante do Pai para falar acerca daquela missão, né? Acerca daquela missão. Mas, exatamente o caso que eu tenho, né? O caso como filho de Deus, eu preciso entender que eu posso ter acesso. Eu não posso me colocar adiante de Deus apenas como alguém comum da multidão, alguém comum do reinado, alguém comum do reino de Deus. Nós precisamos se colocar como filho. Você parou para pensar que muitas das vezes nós não temos se colocado como filhos, né? Como um estranho, que a gente tem que estar pedindo para pessoas: ei, fala com o teu pai lá, que eu estou precisando de um milagre aqui no meu casamento. Ei, para, você é filho. Você entendeu? Você é filho, você pode ir lá ou não, né? Você pode ir lá ou não. Estava conversando ontem que eu ia falar sobre isso com a minha esposa, e ela estava comentando comigo e disse: olha, o meu pai, ele ficava com muita, vamos dizer assim, com raiva quando a gente pedia para alguém falar com ele a nosso respeito, né? Às vezes ele dizia assim, ela me contando ontem, né? Ela dizendo assim: olha, às vezes a gente queria ir para a casa de uma amiga, né? De uma amiga ali para passar um período, passar o dia na casa daquela amiga. Meu pai, todas as vezes que a gente pedia para ele, ele ia lá e cedia, né? Liberava, dava autorização para ir na casa da amiga. Mas a maior parte das vezes que a gente pedia para a amiga ir pedir para o pai, né, para ir passar o dia na casa dela, né? Porque a ideia maior, olha só como é a ideia, isso é interessante, como é a nossa mentalidade. A ideia é que o pai não daria um não para uma pessoa estranha, né? Uma pessoa estranha. E exatamente o que era que acontecia com o pai da Vandrília, né? Ele muitas das vezes ele negava aquele pedido porque ele não admitia que outra pessoa pedisse. A resposta dele às vezes para aquela outra pessoa era: por que ela não veio ela mesma pedir? Porque ela mesma não veio pedir. Muitas das vezes acontece isso, queridos, né? Quantas das vezes a nossa bênção às vezes demora mais, né, do que quando a gente exatamente vai pedir pessoalmente ao Pai, né? Vai pedir exatamente ao Pai, né?
Então eu quero dizer para você, você tem acesso diretamente com Deus. Esse acesso foi dado através de quem? De Jesus Cristo, na cruz do Calvário. O sacrifício de Jesus, ele deu acesso. Antes, para que você tivesse acesso ao Pai, antes de Jesus, o que era feito? Era levado ali um cabrito, era levado ali um cordeiro sem mácula, sem defeito, né? Que era levado exatamente até o sacerdote fazia ali o sacrifício, né? Para que você, aquele sacrifício, quando estava ali sendo queimado, estava, né, sendo derramado aquele sangue ali, para que você tivesse acesso ao Pai. Então, através de Jesus, através do sacrifício de Jesus, todos nós tivemos um acesso ao Pai, né? Porque Jesus, ele deu esse acesso, Jesus deu esse caminho. Ninguém chega ao Pai senão por Jesus. Então Jesus deu este caminho, deu esta liberdade. E por que ainda nós não se sentimos no direito de falar com o Pai? Porque nós sentimos menores às vezes do que o nosso irmão. O pastor Marcos é porque ele vive uma vida íntegra, ele vive uma vida de constante oração. Vou pedir para ele: não, você é filho. Até quando você quer estar distante do Pai? Até quando você tem vergonha do Pai? Até quando você tem essa, vamos dizer assim, essa indiferença com o Pai? É isso que eu quero que você entenda. Até quando você vai ter essa indiferença com o Pai? Até quando? Né? Até quando você vai viver indiferente, né? Pedindo para outras pessoas, né? Errado isso? Talvez não seja errado, né? Eu até acho que até um pouco idolatria, mas assim, vamos dizer assim, talvez não ache errado quando você se sente, não se sente muito íntimo de Deus, pedir a Deus. Mas eu acho que exatamente o que a Bíblia nos fala, a única maneira que a Bíblia nos pede para orar uns pelos outros, você já parou para pensar? Qual é a única maneira que Deus manda a gente orar um pelos outros? É quando o teu irmão pecar. Tá vendo como a Bíblia ela é tremenda, né? Tá vendo como a Bíblia ela é tremenda, né? A única maneira que Deus pede para a gente orar um pelos outros é quando o teu irmão peca. Aí a Bíblia diz, ó, orem uns pelos outros. Uns pelos outros. Será que você entendeu o que é que a Bíblia está falando ali, né? O que a Bíblia está nos falando? Isso aqui é um dos apóstolos falando ali no finalzinho, dizendo para orar um pelos outros, né? Pastor, a Bíblia fala para orar um pelos outros. Sim, a Bíblia fala para orar pelos outros, mas em qual a ocasião para orar um pelos outros? É quando o teu irmão pecar. Parou para entender? Começou a entender aí? Começou a encaixar na tua cabeça? Tem coisas que a gente só aprende depois, exatamente nessa hora. Por isso que é importante nós participarmos dessas lives, porque é agora que a gente aprende, tá entendendo? É agora que a gente aprende, coisas que às vezes está anos e anos na igreja fazendo as coisas totalmente erradas. Sabe o que? Vamos voltar à questão do Pai, né? A questão do Pai. Nós temos que orar a Deus como filhos amados. É isso que a Bíblia nos ensina. Isso é ensinamento do próprio Jesus. E quando é que eu preciso orar um pelos outros? Quando o meu irmão pecou, que confessou o seu pecado, aí eu preciso orar ao Pai para pedir a Ele. Vamos dizer, eu estou tendo mais acesso, por enquanto estou tendo mais acesso com o Pai, mas tem um irmão meu que pecou, ele perdeu o acesso com o Pai, ele fez algo que desagradou o Pai, então agora eu vou lá e vou dizer, Pai, sabe o meu irmão, ele está arrependido, ele quer ter exatamente ele está arrependido do que ele fez, ele confessou o que ele fez, ele mostrou, porque quando você confessa, você acaba já mostrando ali um certo arrependimento, né? Você está mostrando a sua fragilidade. Nenhum de nós queremos mostrar a nossa fragilidade. Como é horrível ter que confessar a alguém, ou ter que confessar uma falha, um erro, né? É verdade ou não é? Sim ou não? Né? Não é verdade?
Quantas das vezes não é tão difícil confessar ali um erro, confessar uma falha? É muito complicado, sabe? Tem muita essa questão, a gente acaba, por exemplo, você erra ali, vamos dizer uma falha. Olha, eu aqui na cidade de Imperatriz, o ano passado, ou foi um ano retrasado, acho que foi um ano passado, não, um ano retrasado, né? Um ano retrasado, no mês de setembro, eu me envolvi num acidente, né? Eu me envolvi num acidente e, por incrível que pareça, amados, o errado no acidente foi eu, né? O errado fui eu no acidente, né? Eu me envolvi nesse acidente e o incrível, eu como pastor, como estou pastor aqui em Imperatriz, as pessoas viram meu carro todo quebrado e tal, né? E exatamente eles começaram a perguntar: pastor, mas rapaz, a pessoa estava errada, né? A pessoa estava errada, porque a ideia que tinha que eu não ia errar nunca, né? E a verdade é que dentro de nós começava a mexer assim, para te dizer que realmente a pessoa estava errada, né? Que a gente não quer confessar o nosso erro, mas a gente, essa é a natureza humana, né? Mas exatamente eu não dava lugar a isso, sempre eu dizia: não, foi eu que fui errado, eu parei na preferencial, olhei para o lado, não avistei exatamente que vinha ali uma motocicleta, né? E eu avancei a preferencial, e quando avancei, a pessoa bateu de lado ali do meu carro e tal, bateu de lado do meu carro. Então foi assim, na realidade eu parei, meu carro não deu visão para que eu pudesse ver ali, né? Eu não tive exatamente a visão correta ali, não consegui avistar aquela moto, né? Não avistei, não sei qual o motivo, qual o propósito daquele momento, né? Não entendi o propósito, agora não entendi, mas exatamente quando eu fui avançar a preferencial, ali veio aquela moto, bateu, né? Bateu ali de lado, né? Foi algo assustador para mim, fiquei um pouquinho assustado e tudo, né? Então, quer dizer, é muito difícil confessar o erro, verdade ou não é? Muito difícil, mas quando você confessa para o seu irmão, você está dizendo: eu estou arrependido, eu não quero passar por essa situação, esse constrangimento novamente, né? Não quero passar. Então, quando você que exatamente toma essa decisão de confessar ao seu irmão, confessou ali ao seu irmão, aí o seu irmão, a Bíblia diz, aí o seu irmão ora por você. Um dia que o seu irmão for o contrário, é o seu irmão que falhar, aí você vai orar pelo seu irmão. É apenas nesse momento é que a Bíblia pede para a gente orar uns pelos outros, né? A Bíblia nos pede para a gente orar uns pelos outros ali, né? Nesse sentido, que a gente precise apresentar a Deus o nosso irmão arrependido, dizer: olha, o meu irmão que estava afastado de ti, que ele pecou contra ti, ele está pedindo perdão e quer que você aceite ele, né? Que você aceite ele novamente, que você exatamente é nesse sentido, né? Que você perdoe meu irmão. Você está ali dizendo: ó, perdoe meu irmão. Você está demonstrando o amor, dizendo: olha, pai, o meu irmão se afastou um pouquinho de ti, mas ele te ama, e ele confessou que realmente estava passando, estava difícil para ele, foi difícil para ele, mas ele confessou, ele quer exatamente ter ali um contato contigo. Então é nesse sentido que Deus pede para a gente orar uns pelos outros, né? E a gente coloca isso aqui em nível geral. E o que eu quero que você desperte, é que você é filho, que você tenha acesso ao Pai, que você peça ao Pai faça os seus pedidos de oração, que você clame a Deus, que você busque a Deus, né? E quantas pessoas que falam comigo, né? Pastor, ore por mim, né? E a minha resposta ultimamente tem sido assim: olha, você é filho de Deus, você tem acesso a Ele, né? Então você vai orar. A única coisa que eu vou falar é exatamente para Deus, né? Eu falo às vezes quando alguém manda uma mensagem, né? Eu falo ali: olha, eu vou dizer para Ele, para o Pai, né? Eu vou dizer para o Papai do céu, para Deus, né? Que você quer falar com Ele, né?
Que você quer falar com Ele, mas você vai fazer os teus pedidos, né? Então, quer dizer, eu agradeço muito a Deus pela vida de cada uma das pessoas, os irmãos que me acompanham aí no meu WhatsApp, no meu grupo do WhatsApp, eles pedem oração, a gente está ali ajudando. Esse período de pandemia nós criamos um grupo do WhatsApp para oração, né? Nós estamos orando ali 4 vezes ao dia, tem ali uma turma que está nos acompanhando ali em oração, e a minha apresentação exatamente a Deus é agradecendo pela vida de cada uma das pessoas, crendo que o Senhor já está ali resolvendo, né? Que ali já foi apresentado ao Pai, né? Pedido de cada uma daquelas pessoas, e nós temos se portado dessa maneira, e Deus tem feito muito, né? Muitas pessoas curadas do Covid-19, muitas pessoas curadas de enfermidades, né? E muitas pessoas vivendo algo extraordinário de Deus, né? Vivendo uma mudança interior, né? Então, quer dizer, eu quero dizer para vocês aqui essa manhã, nessa live, que você precisa colocar isso no teu coração. Você é filho, sabe? Você tem acesso ao Pai. Não precisa você pedir a Maria, ao São Pedro. Não precisa pedir exatamente aí, né, para outras pessoas, né? Lembrando, irmãos, teus irmãos pedindo aqui o número do telefone, eu só consigo atender no WhatsApp ali, né? É só mensagem. Ligação eu não consigo, atender, eu não atendo ligação, é difícil, né? Atender a ligação, tá bom? Eu não consigo atender a ligação das pessoas, né? Você vai lá no meu canal do YouTube, né? Você procura um dos vídeos lá mais recente no meu canal do YouTube, tem lá o WhatsApp do pastor. Você clica lá no link que tem lá e do pastor Marcos, WhatsApp do pastor Marcos, né? E aí você clica lá no link e já vai para o WhatsApp da gente, tá bom? Você vai lá no meu canal do YouTube, né? No YouTube, você vai lá os últimos vídeos, né? Que a gente postou lá no YouTube, tem um link lá na opção, né? Você clica para mostrar, aí tem um link lá, o WhatsApp do pastor Marcos, né? Lá você vai ter acesso ao meu número, mas lembre-se, não adianta ligar que dificilmente eu te atender, tá bom? Dificilmente eu te atender, porque assim, se a gente for atender todos, né, fica muito difícil, né? A gente perde muito tempo aí, né? Nós perdemos muito tempo. Então, você vai lá no meu YouTube, tá? Lá no YouTube, no meu canal do YouTube, vai nos últimos vídeos, inclusive esse vídeo vai estar lá no YouTube depois, né? E você vai ver lá um link, o WhatsApp, né? Aí você vai estar lá, o link do WhatsApp do pastor, sempre é um linkzinho azul, você clica, né? Clica e vai conseguir entrar no WhatsApp da gente, tá bom? Deus abençoe a nossa irmã, deixa eu ver, nossa irmã Alane, né? Alane também está nos acompanhando. Deus abençoe Naldinho Cássio, né? Naldinho Cássio, sou eu, Naldinho Cássio. Deus abençoe, Naldinho, tá bom? Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, quer dizer, meus amados irmãos, nossa irmã Dina também nos assistindo. Obrigado, irmã Dina. Deus abençoe a senhora. Deus abençoe aí a sua família, Stephanie, seu esposo, né? E todos aí os seus filhos, né? Em nome de Jesus. Deus abençoe a irmã Dina também, a nos acompanhando essa manhã. Então, queridos, essa é a ideia a respeito da oração. Você tem alguma dúvida a respeito da oração? Você tem alguma dúvida aí a respeito de oração? Então, se você tem dúvida a respeito de oração, você vai colocar aí a sua dúvida. Escreve aí qual é a sua dúvida, né? Qual é a sua principal dúvida a respeito da oração? Quem está no Facebook, está no Facebook de outra pessoa, entra no meu próprio Face, né? No meu próprio feed, né? E exatamente faça aí a sua pergunta. Tem alguém que quer perguntar a respeito da oração? Então, eu acho que é algo que tirou a dúvida de muitas pessoas. Muitas pessoas não são atendidos porque eles não se colocam como filhos, né? E veja que o Pai Nosso, ele começa ali, o Pai Nosso, antes do Pai Nosso, né? Antes do Pai Nosso, vou estar orando sim,
viu, irmão Cássio e Alane Bryan, né? Vamos estar orando sim por você, mas que nem depois você que chegou agora, né? Depois você vai assistir essa live novamente lá no YouTube, né? Que eu estou falando a respeito da oração, né? E quando as pessoas hoje têm pedido oração, eu tenho colocado eles exatamente na posição que eles têm que ser. E o que eu quero te dizer hoje, né? Exatamente aí a irmã Alane, né? Alane, quer dizer, você é filha de Deus, entendeu? Se você é filha, você tem acesso ao Pai. Eu vou dizer para o Pai, eu como filho, como seu irmão, eu vou dizer para o Pai assim, ó, Pai, a Alane quer falar com você, né? A Alane quer falar com você, ela tem algo para falar com você e você vai falar com o Pai, tá bom? Eu já vou agradecer ao Pai, Pai, eu já sou grato, eu vou dizer ali ao Pai, é o que eu sempre faço, quem está me acompanhando no meu grupo do WhatsApp, né? Eu sempre estou ali dando gratidão, Senhor, eu agradeço a vida da minha irmã fulana e exatamente, ter feito muito quando a gente começa a orar com ela também. Olha, Jesus, certo, irmão? Jesus, ele não parou para ensinar os discípulos, ou vamos dizer assim, como pregar, como falar, como eles deveriam fazer. A única coisa que Jesus queria é que eles obedecessem, que eles vissem os ensinamentos, depois eles pudessem passar esses ensinamentos e que Jesus ainda chega a dizer que seria lembrado pelo Espírito Santo tudo aquilo que ele ensinou a eles, né? E seria lembrado pelo Espírito Santo tudo aquilo que o Senhor ensinou a eles. Mas algo que Jesus parou para exatamente para ensinar foi a respeito da oração. A respeito da oração foi algo que Jesus parou para ensinar. E a primeira coisa que Jesus fala exatamente ali é que quando nós fôssemos orar, nós entrássemos. Olha, o primeiro ponto que ele fala, ó, tu porém, Mateus 6 e o versículo 6 diz, ó, tu porém quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás a teu pai. Olha, orarás a teu pai. Você tem que se colocar como filho, entendeu? Colocar como filho. Então, o filho não precisa, para falar com o pai, não precisa de fulano, ciclano ou bertrano, entendeu? Não precisa, né? Deus abençoe o irmão lá. Quem está falando é o esposo dela, né? Tá bom, irmão? É o irmão Cássio, então, né? Irmão Cássio, Deus abençoe. Tá entendendo aí, irmão Cássio, né? Deus abençoe tua vida. Eu quero que você entenda que você é filho amado, irmão Cássio, sabe? Que você é filho amado, que você tem acesso ao Pai. Ó, o meu filho tem 5 anos, ele não precisa pedir para a mãe dele para falar comigo. É até meio que errado, né? Assim, como assim? Como é que ele tem que pedir para a mãe, tem que pedir para fulano, tem que pedir para ciclano para falar comigo? Não, ele é meu filho, ele tem acesso a mim, né? Às vezes eu estou no meu escritório, eu digo, eu não quero que ninguém entre aqui hoje. Estou no escritório, não quero que ninguém entre. Eu estou aqui, eu vou meditar na palavra, eu vou estar no momento de oração, né? E às vezes eu falo com o pessoal que estão lá subordinado a mim na igreja, né? Dizendo assim, olha, eu quero que ninguém entre aqui, né? Eu não vou atender ninguém, ou às vezes eu digo, não vou atender ninguém hoje, porque às vezes estou ali em oração, estou ali em um momento meditando na palavra, e às vezes ali vai acabar atrapalhando ali, né, naquele momento, né? Mas eu quero dizer para você, mesmo eu estando nesse momento, a única pessoa que não respeita esse momento é o meu filho, né? Meu filho entra na sala, sai da sala, entra na sala, e às vezes eu digo assim, ó, meu filho, peraí, ó, o senhor fica aqui, eu fico lá fora, porque eu atrapalhando o papai aqui, né? E aí ele às vezes, tá bom papai, obrigado, e dá um beijo, vai lá e volta, daqui a pouco tá entrando novamente. Ele tem acesso a qualquer momento, porque ele é filho, né? Se fosse qualquer outra pessoa, sabe? Se fosse qualquer outra pessoa, não tinha acesso, né? Que nem eu já travo lá, quando eu chego vou meditar na palavra, vou me colocar um momento de oração, já digo, ó, não vou atender ninguém hoje, não vou atender ninguém agora, né? Hoje não, porque hoje é há muito tempo, né? Mas às vezes eu digo assim, não vou atender ninguém agora, né? Mas é isso que eu quero que você entenda, é isso que eu quero que você
compreenda que você é filho amado. Essa live vai ficar salva lá no YouTube, então depois você pede para alguém assistir, passa para alguém, marca alguém, você é filho amado e é isso que você precisa entender. E Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua família. Amanhã às 7 horas nós estamos aqui novamente para falar mais sobre o reino de Deus.